Agora, para além das nossas fronteiras, Priscila Asbeck está com a gente. A gente carimba o nosso passaporte do mundo agora para te contar que, acusada de interferir em votações de vários países do mundo, a Rússia disse agora que espera que o sistema da eleição presidencial do país seja alvo de ataques cibernéticos. Moradores de algumas cidades... Não é, Priscila Asbeck? Já vão às urnas hoje na eleição que deve confirmar a permanência de Vladimir Putin. Priscila Asbeck ao vivo com a gente. Exatamente, Elise. Então, lembrando que as eleições russas desse ano têm algumas particularidades. Elas vão acontecer durante 3 dias, entre os dias 15 e 17 de março. Vão acontecer de forma online também pela primeira vez e também pela primeira vez vão acontecer em áreas anexadas pela Rússia da Ucrânia, desde então a invasão russa em fevereiro de 2022. Inclusive, críticos do Kremlin dizem que essa tentativa da Rússia de colocar as eleições em 3 dias e também votação online são tentativas do Kremlin de forjar as eleições, e isso é o que dizem os críticos, e o Kremlin nega, claro, essas alegações. Além disso, também, como você disse, Elisa, o presidente russo Vladimir Putin acusou, então, os Estados Unidos de tentar interferir nas eleições russas, e também falaram que os Estados Unidos têm planos, inclusive, de fazer um ataque cibernético no sistema de votação online da Rússia, que, como eu disse, foi implementado pela primeira vez nessas eleições de 2024. Segundo o Kremlin, a participação de especialistas em tecnologia dos Estados Unidos deve fazer com que ataques cibernéticos façam os votos terem uma redução significativa na Rússia. Há um esforço muito grande do presidente Vladimir Putin de fazer os russos irem às urnas para votar, já que essa eleição ela é vista como uma espécie de referendo sobre o mandato de Putin, já que Putin não tem concorrentes que são considerados críveis. Os 3 concorrentes dessas eleições são pessoas que não fazem críticas a Putin, e os opositores que faziam críticas a Putin ou foram exilados ou estão presos. A gente lembra, claro, da morte de Alexei Navalny, que era o principal opositor de Vladimir Putin, em condições que são questionadas pela comunidade internacional, mas além disso também opositores que estão na Rússia, que, por exemplo, tinham um plano de apresentar uma proposta contrária à invasão da Ucrânia, foram retirados das eleições e considerados inelegíveis. É por isso que críticos e potências ocidentais dizem que essas eleições russas não são eleições confiáveis e que provavelmente devem confirmar o 5º mandato do presidente Vladimir Putin à frente da Rússia. Ele que está no poder desde os anos 2000 e é o presidente, o líder mais longevo, então, um dos líderes mais longevos da Rússia. Além disso, também Vladimir Putin negou que Moscou tenha interferido nas eleições americanas de 2016 e 2020, que são algumas das acusações que são feitas de interferência russa em outras eleições. E Putin também nessa quinta-feira pediu para que a população vote, vá às urnas e seja patriota para mostrar o seu apoio ao país nessas eleições que acontecem então ao longo dos próximos dias e que já começaram, Elisa, é importante frisar, em algumas regiões anexadas pela Rússia. Volto com você.